gente, eu aqui de novo, mais uma vez, professor Luciano. Vamos aí seguir com nossos estudos das atividades autorreguladas, agora com a aula 10, tá? Nós faremos uma avaliação sobre relatos de viagem. E aí, por isso, esse título, navegar é preciso, viver não é preciso. Isso é um texto de Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso. Essa precisão é necessária porque Portugal se via na condição de buscar novos territórios, porque até Portugal passava por uma dificuldade financeira e ali ele, de certa forma, queria expandir essa intentona de buscar, de singrar novos mares, e também aquela desculpa que nós já vimos, né, quando nós abordamos em sala, né, de expandir a fé cristã. Na verdade, eles queriam buscar novos territórios, buscar novas riquezas. Então, navegar é preciso, é necessário, e navegar é preciso no sentido de ser, porque eles tinham cartas náuticas, tinham lá todo um certo mapeamento a determinado território, então eles estavam, de certa forma, fazendo uma viagem que, de certa forma, era mapeada, né? Então, navegar, para você se colocar no barco e navegar, há uma precisão que você deve obedecer. No caso, na época, se guiavam pelas estrelas, né, pelo Cruzeiro do Sul e de outros instrumentos náuticos, né? Viver não é preciso, aí é nessa precisão que viver não é tão preciso quanto se navegar. Não existe essa definição tão bem amarrada, né? Enfim, fazendo esse primeiro preâmbulo, né, nós vamos fazer a avaliação de dois textos aí, né? Então vamos seguir aqui no material, né? Essa frase navegar é preciso é de autoria do poeta português Fernando Pessoa e ao mesmo tempo que lança uma sentença sobre a condição do homem, dialoga ricamente com a tradição histórica dos portugueses na exploração dos mares, né? Essa vontade de querer singrar e buscar outros territórios. Foi por meio da navegação que os europeus chegaram em nossa terra. Então foi através da navegação. Então nós vamos ver dois relatos de viajantes, um contemporâneo, aí fazendo o mesmo exercício da atividade anterior, né? Dois textos diferentes, um contemporâneo e outro. A carta, a tão famosa carta que nós já falamos várias vezes, a carta de Pero Vaz de Caminha. Tudo bem? Vamos lá ver o trecho. Então o primeiro é sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, mais um trechinho que vocês não conhecem. E vamos ao texto. E velejando nós pela costa, obra de 10 léguas do sítio donde tínhamos levantado ferro, levantado acampamento, achamos os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. A gente vai ver no vocabulário aí, eles estão colocando os navios, aproveitaram o espaço lá e estão colocando aí, meio que estacionando os navios lá. As naus arribaram sobre eles, e um pouco antes do sol posto, amainaram também, obra de uma légua do Recife, e ancoraram em 11 braças. Olha como é a questão do navegar é preciso, nessa precisão de fazer, né? Aí, e repara que Pero Vaz de Caminha se parou no seu texto para dizer até esses pequenos detalhes. Então, olha a precisão de dar relato de tudo. E até a própria dificuldade de que era ali guardar os navios, levantar acampamento, precisavam, já que eles iam se estabelecer naquele território, precisavam achar uma maneira ali de colocar, né? Assim como também demonstra, talvez aqui, e o que a gente vai ver, é que há uma certa dificuldade pelo lugar em que chegaram, da navegação ali não ser tão tranquila, né? O mar um tanto quanto revolto, né? Que as ondas batiam e tudo mais. O próximo, então aqui vendo aqui o vocabulário, como eu falei para vocês, amainar é colher as velas, abrandar, acalmar, sossegar, né? Como se estivesse ali domando o navio em virtude dos ventos não sossegados, né? Diminuir, serenar ali. Arribar é chegar o navio ao porto, acolher-se, né? Acolher o navio a um porto por causa do temporal. Como eu falei para você, né? Girar o navio de barlamento para sotavento. Aí é bomborda, estiborda, esquerda, direita, enfim. E gerando o navio de forma a tentar colocar ele de uma maneira que pudesse ficar calmo, tranquilo, sereno ali num espaço que não fizesse dano a ele, né? A nau o navio, é assim dado um nome genérico, né? No século XVI, navios que eram usados em grandes navegações, em virtude do percurso. Os navios não eram tão grandes assim comparados ao que a gente tem hoje de cruzeiros. É até ridículo, né? Mas enfim.
O segundo texto é o contemporâneo, vamos lá ele. A costa brasileira ofereceu os maiores desafios em termos de navegação. Então, olha, aqui há quer dizer, evidentemente depois de estudos, aqui é uma observação em relação à navegação que era feita. Então, isso aumenta o grande feito dos portugueses de chegarem aqui, porque hoje, com o instrumento de navegação, a gente percebe que existem certas dificuldades. Então, a costa brasileira ofereceu os maiores desafios em termos de navegação. Né? Era difícil. Muito planejamento e poucas oportunidades climáticas. Na maior parte do tempo, os ventos e correntes são contrários. Então, muito planejamento e poucas oportunidades. Então, você perde bastante tempo ali para tentar achar uma brecha de você fazer uma viagem um tanto quanto mais, quer dizer, uma viagem possível. Não vou nem dizer serena, mas possível. Né? Há um difusor aqui de ventos e temperaturas, na maior parte do tempo os ventos e correntes são contrários, então isso dificulta a navegação. De Fernando de Noronha para frente, tudo pareceu mais simples. Engraçado que na parte que eles chegam não é tão simples assim. Aqui já a partir de um determinado momento, a partir do Fernando de Noronha, já se percebe ali uma certa possibilidade. Ventos e correntes favoráveis. Paramos aí em Natal e lá percebemos que a rotina e a vida no mar seriam possíveis. Então perceba que aqui, já evidentemente com um terreno mapeado, né, já existem cartas marítimas, cartas náuticas, já se conhece o território, já se sabe que ali se pode estabelecer uma vida um tanto quanto mais tranquila. Então, as crianças estudando no barco e a vida simples de quem tem pouco ou quase nenhuma preocupação com o status ou com as coisas de vida em sociedade. Ali dá para se viver tranquilamente, sem grandes posses, grandes disposições financeiras. Minhas despesas caíram um pouco mais que a metade do que gastava enquanto morava em terra. Olha que curioso, morar ali no litoral, perto da praia, era mais vantajoso, mais econômico do que viver em sociedade. E a vida era repleta de experiências, imagino, né? Ao longo de toda a costa brasileira, fomos muito bem recebidos por um povo sempre carinhoso, diferente do que você vive na cidade, no urbano, né? As pessoas estão estressadas, andando de um lado para outro, enfim. De Natal, seguimos para Fortaleza, uma parada técnica para descanso e aguardo. Precisávamos esperar que a temporada de furacões terminasse no Caribe antes de seguir para lá. Olha que lindo, né? Então, olha como é que é o mapeamento. De novo, a precisão de se navegar e se viajar. Se sabe já, no século XXI, já se sabe dessas temporadas, em momento que as correntes estão favoráveis ou desfavoráveis, enfim, a mudança de estações, a mudança da lua, das marés e tudo mais, enfim, coisa que não se tinha. E mais uma vez aí a gente enaltece o feito dos portugueses, que navegaram num barco relativamente grande para a época, pequeno para hoje, singraram mares que não conheciam. A gente hoje tem todo esse paramento que pode nos dar aí uma direção. Lá eles não tinham, né? Um mês de espera e seguimos mais para o norte. Paramos na paradisíaca ilha de Lençóis, do Maranhão. Vida devagar para quem não tem pressa de viver. Vida devagar, vivendo no litoral ali, com o mar batendo e tudo mais. Uma namorada para o Caio e um monte de experiências para Rafael. A hora de partida estava chegando, o Brasil ficaria para trás. Para frente, só promessas de viagem ao desconhecido, pelo menos para nós. Olha que lindo, uma viagem ao desconhecido, pelo menos para nós. O terreno já é mapeado, não existe território no mundo que não seja conhecido. Agora, desculpa ser repetitivo, mas mais uma vez se dá aí o crédito ao grande feito dos portugueses de singrar novos mares sem saber onde vai chegar. Sabia-se mais ou menos, se tinha uma teoria. Se hoje a gente vai buscar uma nova experiência, um novo lugar, e a gente sente, né, o frio na barriga do desconhecido para nós, imagina para eles, né? Ainda mais encontrar pessoas que nunca viram, pessoas totalmente diferentes, enfim, tribos e tudo mais. Então vamos lá, gente, para as perguntas aqui. Já tem algumas coisas anotadas, tá? Mas enfim, séculos separam o texto 1 do texto 2, no entanto, eles apresentam semelhanças. Que semelhanças são essas do texto 1 para o texto 2? Repara que eles são distintos na época, eles são separados no tempo, mas há algo que os une. Né? São viagens diferentes, são fatos diferentes, relatados, mas algo que os une. O que o une aí? Né? Outra questão. Entre os textos pode-se perceber uma diferença vocabular, ou seja, nas palavras que os compõem.
Tal diferença acontece devido ao momento em que ambos foram escritos, né? Um no século XV e XVI, o outro no século XX e XXI, né? Eu fiz essa mudança aí. Há esses fatores que interferem na maneira individual que o falante tem de se expressar, chamamos de variações linguísticas. Lembrem que nós falamos sobre isso logo nas nossas primeiras aulas, variações linguísticas. Transcreva do texto 1 expressões que são muito utilizadas nos dias atuais. Quais são essas expressões? E vou além, porque nós vimos os nomes das variações. Que tipo de variação linguística há na comparação dos dois textos? Que tipo de variação linguística quando eu vejo que o português naquela época era falado de um jeito que o português hoje é falado de outra forma? Nós damos um nome a essa variação linguística. Qual é o nome dela? Tá? Quero que incremente nessa questão. Tudo bem, gente? É isso que nós tínhamos. Mais uma questão 2 que eu esqueci. O texto 2, embora moderno e atual, contraria o estilo de vida estressante e corrido que caracteriza os dias atuais. Então, embora moderno, né, ele foge aí o que a gente vive hoje na urbanidade. Transcreva pelo menos 2 passagens que comprovam essa afirmativa. É evidente que morar em frente ao mar, ninguém vive estressado, né? Então, pega aí 2 trechos do texto que mostra essa particularidade. Tudo bem, minha gente? Agora sim é isso que nós tínhamos para falar para vocês. Próximo vídeo vai ser mais uma avaliação. Tudo bem? Ficamos por aqui. Até a próxima. Fica com Deus. Cuide-se bem. Um abraço.